Oi, gente, como é que vocês estão? Sejam bem-vindos aqui de volta para mais uma aula do Explica Professor, uma aula aqui do nosso curso de Ciência dos Materiais. Hoje a gente vai ver a evolução microestrutural de um diagrama eutético. Vamos lá, então? Bom, antes de qualquer coisa, eu gostaria de pedir para você que chegou aqui agora, que não conhece o canal, que se inscreva no canal, deixe um like aí no vídeo, que isso não custa nada, ajuda bastante a gente a continuar produzindo. Se você já está aqui, já conhece o canal, está vendo mais uma aula, lembre de deixar o like também, que é sempre muito importante. E lembrando também que agora a gente tem um clube de membros que você pode ter diversas vantagens, como assistir a aulas que já estão agendadas, e dependendo do seu nível de membro, você pode ainda enviar sugestões de exercícios para ser realizado ali apenas para os membros. Dá uma olhada conferida aí que é bem legal. Bom, vamos começar aqui a nossa aula de hoje. A gente já tinha visto o nosso diagrama eutético, a gente viu como que varia aquela fase, o que é uma linha solvos, o que é uma linha líquidos, o que é uma reação eutética, como que ocorre uma reação eutética, né? Tem uma transformação de líquido que vai se transformar em alfa mais beta, porém hoje a gente vai dar uma lembrada por cima também, sempre lembrando isso, e vendo como que vai alterar a microestrutura, quando eu estou solidificando o meu material ali, em cada ponto ali do meu diagrama. Então, quando eu tenho meu diagrama eutético, vamos olhar o nosso primeiro caso aqui, que aqui eu tenho meu diagrama eutético, e esse primeiro caso aqui, ele é exatamente um zoom, mais ou menos, dessa região aqui do meu diagrama, né? Deixa eu só apagar a tinta novamente. Por quê? Porque aqui eu vou ter que, no meu diagrama de fase, sempre que eu já falei isso algumas vezes para vocês, porque sempre que eu estou cruzando alguma linha, eu estou tendo uma transformação de fase. E, dependendo do caminho o qual eu passo, de acordo com a composição ali do meu diagrama, eu vou ter uma microestrutura diferente, porque o que importa ali é exatamente qual é a composição, para eu saber quais são as transformações de fase que estão ocorrendo ao longo da minha solidificação. E o meu primeiro caso vai ser um caso que eu vou cruzar aqui nenhuma linha, na verdade, né? A única linha que eu vou cruzar vai ser essa linha aqui bem próximo da minha região aqui, né, entre a minha linha líquidos, né? Aqui é a minha linha, né? Vou chamar aqui de líquidos, lembrando, essa aqui é a minha linha sólidos. Eu vou cruzar só esse campo aqui. O que vai acontecer isso? É exatamente aqui nesse zoom. Isso aqui vai ocorrer quando eu tenho uma composição, esse aqui, lembrando, é um diagrama chumbo estanho, e quando eu tenho um pouquinho só de estanho aqui, e eu vou ter um resfriamento partindo do meu ponto W, ali próximo de 400 graus, até próximo de 0 graus. E nesse caminho aqui, eu vou ter quais reações? Vamos lá, vamos ponto a ponto aqui. Eu estou aqui próximo de 380 graus. Eu estou aqui na minha região líquido. O que eu tenho aqui de fase na minha região? Eu tenho apenas líquido. É como se eu tivesse um copo cheio de água ali. É como se tivesse um copo ou um suporte ali cheio de chumbo. E à medida que eu vou resfriando, eu vou ter aqui a minha primeira transformação de fase. Vamos lá. A primeira transformação de fase vai ser quando eu vou cruzar a minha primeira linha ali, ó. Sempre que eu atravesso uma linha, eu tenho uma transformação de fase. Qual que é essa transformação de fase? Eu vou ter um líquido que ele vai se transformar em um alfa. E o que vai acontecer aqui quando ele entra nesse meu campo alfa mais líquido? Eu estou saindo desse campo líquido, entrando no meu campo alfa mais líquido. Eu vou ter, né, um alfa mais líquido. Então, eu vou ter um líquido, que eu estou saindo de um campo líquido e eu estou tendo uma transformação de fase virando um campo alfa mais líquido. Então, fisicamente, o que está acontecendo é que eu estou tendo solidificação de grãos de alfa. E isso está representado por essa imagem aqui que vocês podem ver. É como se eu tivesse um líquido e eu começo a solidificar pequenos grãos de alfa. Então, eu vou resfriando até eu atingir novamente a minha linha aqui, ó. Essa linha aqui, que é a minha linha, né, a minha linha sólidos. Essa aqui é a minha primeira reação. Aí eu vou ter uma segunda reação, que é quando eu vou ultrapassar ali a minha linha sólidos. O que está acontecendo ali? Eu vou tendo que o meu alfa mais líquido, ele vai se transformar completamente em alfa. Por quê? Porque eu estou saindo do meu campo alfa mais líquido e estou entrando no meu campo alfa. Na verdade, o que está acontecendo é que o meu líquido continua se transformando em alfa. Então, significa o quê? Esse líquido aqui está se transformando em alfa, então eu vou sair de um campo bifásico para entrar num campo monofásico. E, fisicamente, né, a microestrutura, o que está acontecendo aqui? Todos esses líquidos aqui, ó, eles foram, por difusão, eles vão, né, os átomos eles vão se aglomerando aqui na superfície dos meus grãos que já existiam, até um ponto que eles vão todos solidificar. Então, os grãos eles vão crescendo e eu vou ter só grãos de alfa. Então, eu vou ter uma microestrutura apenas com grãos de alfa no final das contas. Qual que vai ser a composição desses grãos de alfa? Eu estou dentro de um campo monofásico. Quando eu estou dentro de um campo monofásico,
a minha composição é só eu descer uma linha vertical até aqui. Então, se eu perguntar aqui qual que é a minha composição vai ser mais ou menos esse C1 aqui. Esse C1, sei lá, parece que é um 1,2% mais ou menos de estânio ali dentro do meu diagrama. Então, esse é o meu primeiro caso aqui, que eu estou ali antes da minha linha solvos, né? Lembrando, né? Essa aqui é a minha linha solvos. Esse aqui é o meu primeiro caso, quando eu tenho uma composição que ela não ultrapassa a minha linha solvos. O meu segundo caso vai ser exatamente quando eu tenho uma composição a qual eu vou ultrapassar a minha linha solvos. Então, esse meu primeiro caso estava aqui pertinho, então eu vou pegar uma composição aqui que está mais ou menos ali entre 10% e 18%, que vai ser uma composição que ela vai tanto ultrapassar aqui no campo que eu tinha ultrapassado antes, como ela vai ultrapassar a minha linha solvos. Então, quais são as reações que estão ocorrendo aqui? O primeiro caso. No primeiro caso, eu tenho só líquido, né? Também a minha composição desse meu líquido vai ser exatamente a minha composição C2, estou no campo monofásico. Então, aqui, quando eu ultrapasso a minha linha líquidos, eu vou começar a ter a minha primeira reação, que é o meu líquido que vai se transformar em alfa mais líquido. Até esse meu ponto aqui, que é o meu segundo ponto E que eu estou analisando. Aqui nesse meu segundo ponto E, eu vou ter tanto a fase alfa quanto a fase líquida. A gente ainda vai fazer um exercício para reforçar a regra da alavanca quando eu estou trabalhando com diagrama eutético. Mas essa aula de hoje vai ser focada apenas em a gente avaliar a microestrutura e as composições ali, possivelmente dessa microestrutura. Se eu fosse avaliar aqui, só reforçando já novamente, qual que é a composição? Eu tenho um grão de alfa ali, eu quero saber qual é a composição desse grão de alfa que está começando a nuclear ali dentro da minha fase líquida. A composição, eu traço a minha linha de amarração. A minha composição de alfa vai ser exatamente a minha composição aqui na minha limite. Se esse aqui é o meu campo limite de alfa, a minha composição é essa composição aqui. Então, a minha composição de alfa aqui, ele vai ser aproximadamente, né? Vou botar aqui mais ou menos 10% de estânio. E o meu líquido, ele vai ser a composição desse campo aqui, ó. Vai ser aproximadamente 27% de estânio. Só para a gente lembrar como corre. Eu não vou fazer isso com todos, não. Mas beleza. Então, aqui eu tenho um líquido que está se transformando em algo mais líquido. Continuo resfriando, vou chegar aqui, vou ter uma outra transformação de fase, porque eu cruzei essa linha aqui, a minha linha sólidos. O que vai acontecer aqui? Vai ser igual o primeiro caso. No meu primeiro caso, assim, o caso anterior. Nesse meu segundo ponto, no meu ponto F, o que vai acontecer? Eu vou ter que o meu alfa mais líquido, ele vai se transformar completamente em alfa. Então, eu vou ter essa minha estrutura, que foi a minha microestrutura que eu vi no caso anterior. Eu vou ter apenas grãos de alfas, e a composição desse meu grão de alfa vai ser só, sempre que eu estou num campo monofásico, vai ser só eu descer a linha. Qual vai ser a composição desse meu grão de alfa? Vai ser exatamente C2. Beleza, só que diferente do primeiro caso aqui, eu vou aqui agora ultrapassar essa linha aqui F. Nessa linha F, não, essa é a minha linha solvos. Quando eu ultrapasso aqui do meu ponto F até o meu ponto G, a minha linha solvos, o que vai acontecer? Eu vou precipitar grãos de beta. Então, o que é o precipitar grãos de beta? Na verdade, eu estou tendo uma transformação de fase. Eu vou ter uma transformação que é alfa, que vai se transformar em alfa mais beta, porque eu estou saindo de um campo alfa e indo para um campo alfa mais beta. Eu estou falando precipitar, por quê? Porque aqui é aquele mesmo efeito, o qual a gente vê no leite com açúcar. Porque eu estou aqui numa temperatura elevada e eu tenho dissolvido ali um beta ou um estânio dentro da minha fase alfa. Porém, eu só consigo dissolver porque eu estou numa temperatura elevada. Se eu resfriar essa minha temperatura, eu vou ter a solidificação desses grãos. E como que ocorre essa solidificação? Via precipitação. Então, esse beta que estava lá super saturado, quando eu abaixo a minha temperatura, ele acaba precipitando na minha estrutura e forma aqui grãos de beta, porém, pela minha estrutura. E qual que vai ser aqui no meu ponto G a composição de cada fase? A composição da minha fase alfa vai ser essa composição aqui, sei lá, 5%. A minha composição da minha fase beta vai ser lá do outro lado do diagrama, que ele não está aqui, mas provavelmente uns 97% de estânio. Porém, essa aqui é a transformação de fase que ocorre, que é a transformação de fase importante nessa minha segunda região. Eu ainda não entrei na minha região eutética, a gente vai ver isso agora no nosso terceiro caso. Aqui no nosso terceiro caso, eu vou pegar exatamente o meu ponto eutético. Já já a gente vai ver essa região de transição. Aqui no meu ponto eutético, eu estou cruzando a minha linha eutética, porém eu estou cruzando exatamente no meu ponto eutético. O que ocorre no meu ponto eutético? No meu ponto eutético, todo o meu líquido ele vai se transformar em alfa mais beta. Ou seja, eu não vou ultrapassar um campo bifásico, alfa mais líquido ou beta mais líquido, antes de entrar no meu campo alfa mais beta. Isso significa que, nesse ponto, todo o meu líquido ele vai sofrer
apenas uma reação eutética se transformando em alfa mais beta. Então, aqui, o que é a minha reação eutética? Como que ocorre isso de uma escala um pouquinho mais micro? O que está acontecendo? O meu líquido, ele tem essa composição aqui, que é C3, que é 61,9. Esse 61,9 é 61,9 de estânio. Na minha região 1, eu tive que o meu líquido se transformou em alfa mais beta. Aí eu vou olhar aqui no meu ponto I. Qual que é a composição do meu alfa e qual é a composição do meu beta? A composição do meu alfa, como eu estou no campo bifásico, vai ser esse limite aqui. Qual que é esse limite aqui? Aqui, ó, o meu alfa vai ser 18,3, que aqui, ele botou exatamente embaixo, por isso que ele considerou aqui o 18,3, que é esse 18,3 do limite. O meu alfa, a composição dele vai ser 18,3% de estânio, enquanto o meu beta vai ser 97,8. Ou seja, esses grãozinhos aqui que estão de rosa, eles vão ser 18,3, os de azul vão ser de 97,8. Mas aí você pensa, então como que ocorre a formação dessa estrutura ali, que a gente chama uma estrutura eutética, uma estrutura de lamelas? Essa estrutura ela ocorre por difusão. Aqui, esse meu líquido, ele tem uma composição de 61,3% de estânio. Então, o que está acontecendo aqui? Se o meu alfa ele possui 18,3% de estânio, o que está acontecendo? O meu estânio ele está indo em direção ao meu campo beta. Por quê? Porque o meu beta ele tem 97,8% de estânio. Então, o que significa? Significa que os meus átomos aqui de estânio, eles estão saindo dessa região aqui e vindo para essa região aqui. Saindo dessa região aqui, vindo para a região aqui. Por quê? Porque aqui eu vou formar uma fase alfa, que ela é pobre em estânio, ela vai ter pouco estânio, e a minha fase beta, ela vai ser rica em estânio. Então, essas lamelas são formadas exatamente pelo movimento de difusão que ocorre devido a esse gradiente de concentração. Vocês lembram quando a gente teve uma aula de difusão? Qual que é a força motriz da difusão? Primeira lei de Fick, a força motriz da difusão é o gradiente de concentração. Eu tenho ali a força motriz necessária para que ocorra essa difusão. Então, eu vou crescer umas lamelas assim, nesse sentido. Ó. Esse aqui é o sentido, a direção que vai estar crescendo a minha reação eutética. Então, a minha reação eutética é exatamente a formação dessa estrutura lamelar, que vai ser exatamente ali no meu ponto eutético. Aqui eu tenho um gráfico de como ela vai ocorrendo. Ó. Eu estava resfriando o meu gráfico até chegar aqui em 183 graus. Aqui em 183 graus vai começar a minha reação eutética. E a minha temperatura ela vai ficar constante até que a reação ela acabe. Por quê? Porque eu tenho só um ponto ali de mudança de fase e depois, quando ela solidificou completamente, eu consigo continuar resfriando a minha temperatura. Aqui eu só tenho uma imagem de como é formado, né? Se eu estou formando placas aqui, ó, o meu líquido está envolvendo e eu vou formando placas ali de estânio e de fase alfa e de fase beta, e esses dois aqui somando eu vou formar essa microestrutura aqui que eu vou chamar de microestrutura eutética, de microestrutura lamelar. Normalmente, quando eu tenho essa fase eutética aqui, eu costumo chamar, quando eu tenho uma fase que ele tem duas fases, no caso, com composições diferentes, mas muito bem definidas, como essa lamela eutética, eu posso chamar isso aqui também de microconstituinte. Eu tenho um microconstituinte, que é essa minha lamela aqui, que ela é uma forma de alfa mais beta em forma lamelar, quando eu tenho uma reação eutética. Isso a gente vai conversar isso aqui agora no nosso próximo caso, que é o quarto caso, que é exatamente entre o meu ponto eutético e o meu ponto ali onde eu vou ter a minha reação de precipitação. Vai ser a minha reação intermediária. O que vai acontecer aqui nesse ponto intermediário? Eu vou ultrapassar a linha eutética, ó, vocês já estão vendo ali que eu vou ultrapassar a linha eutética, porém eu vou ter uma reação antes disso. O que será essa reação? Vamos lá. Eu estou aqui no meu líquido, eu tenho uma composição C4 de estânio. Quando eu tenho essa composição C4 de estânio e eu vou resfriar, eu vou entrar aqui no meu campo que é alfa mais líquido. Então, qual vai ser a minha primeira reação? Eu vou ter um líquido que vai se transformar em alfa mais líquido. Isso a gente já tinha visto antes, tranquilo. Estou formando grãos de alfa, né? Com uma composição aqui, a composição do meu alfa vai ser essa aqui, a composição do meu líquido vai ser essa composição aqui, descendo ali para baixo. Quando eu vou resfriando, esses meus grãos de alfa vão crescendo, até eu chegar nesse meu ponto L aqui, que é o ponto qual eu tenho a maior quantidade de alfa possível. E esse alfa vai ter uma composição de 18,3 aqui, e o meu líquido vai ter uma composição aqui desse meu ponto eutético. A composição do meu alfa é 18,3% de estânio e a composição do meu líquido é 61,9%. Por quê? Porque eu tenho que usar os pontos
limites do meu diagrama. No caso, é esse ponto aqui e esse ponto aqui. Então, esse ponto aqui é a composição da minha fase alfa, esse ponto aqui é a composição da minha fase beta. Quando eu chego nesse ponto, a partir daí, quando eu passo a resfriar, eu vou ter novamente a minha reação eutética. Então, a minha segunda reação aqui, de fato, que vai ocorrer depois do meu crescimento do meu alfa, vai ser que o meu líquido aqui que existia, né, o sobressalente, ele vai se transformar em alfa mais beta. Então, eu vou formar uma microestrutura, o qual eu vou ter já grãos de alfa anteriores, e depois eu vou ter a minha estrutura lamelar que a gente viu no nosso último slide, que é a minha estrutura eutética. Então, quando eu vou pegar essas minhas bolinhas aqui que eu formo antes da minha reação eutética, eu vou chamar elas de alfa primário, ou alfa pré-eutético. Ou seja, é o alfa que é formado antes da minha reação eutética. Então, eu vou ter bolinhas de alfa em volta de uma estrutura eutética. E aqui, depois, eu vou ter uma estrutura alfa mais beta eutética, que eu posso chamar tanto alfa quanto beta eutético, porque eles estão em formas de lamelas. Isso aqui, ele é um microconstituinte. Por quê? Porque eu consigo definir ele e diferenciar ele ali do meu outro alfa. Ambos são alfa, mas um é alfa eutético e o outro é alfa primário, alfa pré-eutético. Esse aqui é outro microconstituinte que vai ser as minhas lamelas ali eutéticas. E aí, Júlio, então o que vai acontecer aqui nesse campo? Vai acontecer a mesma coisa, com a diferença que ao invés de um alfa primário, um alfa pré-eutético, eu vou ter um beta primário, um beta pré-eutético. Aqui, olhando o nosso gráfico, ele vai ficar da seguinte maneira, né? Esse meu gráfico aqui de variação de temperatura. Eu vou dar um resfriamento, nesse campo aqui eu vou começar a precipitar os meus grãos de alfa, mas eu vou ter um resfriamento também, eu vou ter, à medida que eu vou aumentando o tempo, eu vou gastar ali um pouco de energia para formar os meus grãos de alfa, e eu vou chegar aqui no meu ponto onde eu vou encontrar a minha isoterma eutética, né? Aqui, ó, se vocês olharem, aqui é o meu ponto líquido, aqui é o meu ponto eutético, e nesse ponto aqui eu vou ter uma transformação do meu líquido em alfa mais beta em uma temperatura isotérmica, depois só que eu vou conseguir resfriar. Então, se vocês olharem aqui, até está chamando aqui a estrutura de alfa primário mais um eutético. Aqui é uma imagem de como fica essa estrutura de fato. Essa aqui é uma microestrutura que é formada quando eu tenho alfas primários, que é quando ele é formado nesse campo aqui. Deixa eu apagar aqui algumas... Vou dar uma borrachada aqui em algumas coisas. Aqui, essa imagem aqui é quando eu formo nesse campo aqui, entre essa região e essa região. E essa imagem aqui é quando eu formo nesse ponto aqui. Se vocês forem olhar, a cor está invertida. Por quê? Porque aqui eu formei beta primário e aqui eu formei alfa primário. Eu ainda posso chamar qualquer liga que eu forme nessa região aqui, ó, qualquer liga que eu venha a formar nessa região aqui entre o meu ponto onde eu não tenho mais a reação eutética e o meu ponto eutético, eu posso chamar eles também de hipoeutético. E nesse campo aqui, que eu vou ter o meu campo acima da minha reação eutética, eu posso chamar ele de hipereutético. O que isso significa? Significa que eu tive uma liga com uma estrutura, com uma composição que tem a estrutura eutética, mas ela tem uma composição abaixo da minha composição eutética. E no meu hipereutético, eu tenho a minha estrutura eutética, mas eu tenho uma composição acima da minha composição eutética. Então, só de falar, se eu te mostrar essa microestrutura aqui, ó, essa microestrutura aqui, e eu vou te falar que esse grão aqui é um grão de alfa primário, eu posso falar que essa é uma liga hipoeutética. E se eu te falar que isso aqui é um grão de beta primário, você pode falar que essa é uma liga hipereutética. Bom, minha gente, eu acho que eu falei tudo. Qualquer dúvida, deixem aí nos comentários, vai ser um prazer tirar para vocês. Lembre de deixar um like nesse vídeo se você gostou dessa aula. Lembre de se tornar membro, caso você queira apoiar o canal de alguma forma. Tem um link aí embaixo para você se tornar membro, ou se você quiser fazer um Pix também para apoiar o canal, fique à vontade. Até uma próxima aula aí. Tchau, tchau.